Eu passei 40 anos da minha vida ao lado de um homem, acreditando que no final, pelo menos o respeito eu teria. Mas antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e deixe sua cidade nos comentários. Mas no dia em que abriram o testamento, eu entendi que para ele eu nunca fui prioridade. Meus próprios filhos estavam lá, sentados, em silêncio, assistindo tudo. Eles receberam terras, dinheiro, segurança. E eu fiquei com um casebre caindo aos pedaços e uma vaca magra que ninguém quis. Naquele momento, eu não perdi só um marido. Eu perdi tudo o que achava que tinha construído. E o pior não foi sair de mãos vazias. Foi perceber que ninguém achou aquilo injusto. Ninguém. Eu podia ter ido embora. Podia ter aceitado que aquele era o meu fim. Mas foi ali, naquele chão de terra, que eu tomei a única decisão que mudaria tudo. Eu não ia desaparecer. Eu ia recomeçar. Mesmo que fosse do zero. Mesmo que ninguém acreditasse. Nem eles, nem eu. O dia em que leram o testamento, o céu sobre o Maranhão estava limpo demais. Esse tipo de limpo que incomoda, que parece uma ofensa quando a gente está por dentro tão escuro que nem consegue nomear o que sente. O sol batia sem piedade na calçada de cimento do escritório do advogado. E eu lembro de ter pensado, enquanto esperava sentada naquela cadeira de plástico duro, que o mundo não tinha o menor respeito pelo momento em que uma pessoa está prestes a ser destroçada. 40 anos levantando antes de todo mundo. 40 anos esquentando comida, lavando roupa, cuidando de filho com febre, engolindo briga em silêncio, dormindo do lado de um homem que eu achava que me conhecia. 40 anos sendo a mulher que segurava tudo, enquanto tudo parecia estar caindo. E ali estava eu, de vestido escuro, com as mãos no colo e os olhos fixos no chão de cerâmica bege, ouvindo um homem de óculos e voz monocórdia ler o nome de cada um dos meus filhos, terras, gado, a casa grande, o caminhão, a conta bancária, um por um os nomes, um por um os bens, e eu esperando que o meu nome chegasse com algum peso, com algum reconhecimento. Com alguma prova de que durante 4 décadas eu havia existido ao lado daquele homem e que isso tinha algum valor. Quando o advogado chegou no meu nome, ele fez uma pausa tão pequena que mal deu para notar. Depois leu, com aquela voz de quem está listando itens de mercearia: a esposa Teresa de Jesus Moraes, cabe o casebre da propriedade rural localizada no município de Balsas, junto com a vaca leiteira, registrada como patrimônio menor. Silêncio. Não o silêncio de respeito. O silêncio de quem não sabe bem o que fazer com aquilo. Olhei para o lado. Meu filho mais velho, Edivaldo, tinha os olhos no celular. O do meio, Ronaldo, rabiscava alguma coisa num papel. A mais nova, Cláudia, olhava para a janela com uma expressão que eu não conseguia ler, mas que não era de culpa. Ninguém falou nada, ninguém questionou, e foi aí que eu entendi, de um jeito que doeu diferente de qualquer dor que eu já tinha sentido. Para eles, aquilo estava certo. Eu era o resto. Edivaldo foi o primeiro a se levantar quando o advogado terminou. Guardou os documentos na pasta, deu uma olhada rápida para mim e disse, sem me olhar nos olhos: "A senhora nunca soube cuidar de nada mesmo, mãe. Um casebre e uma vaca já está mais do que bom." Não gritei, não chorei ali na frente. Aprendi faz tempo que mulher que chora em público perde o argumento antes mesmo de abrir a boca. Só ergui a cabeça, peguei minha bolsa surrada de couro marrom e saí daquele escritório com a coluna reta e o coração partido ao meio. Do lado de fora, o sol queimava. A poeira vermelha da estrada grudava nas sandálias. E eu fui andando sozinha até o ponto de ônibus, pensando em 40 anos de vida que, no papel, valiam menos que uma vaca que ninguém queria. O casebre ficava a quase 40 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que o asfalto nunca tinha chegado perto. Fui de ônibus até o entroncamento e depois andei o resto com uma mala pequena e uma sacola de plástico com uns poucos pertences que eu tinha separado antes que os filhos varassem tudo. Quando cheguei,
Parei na porteira de madeira velha e olhei para frente. A casa era pequena, reboco descascado, telhado de barro partido em alguns lugares, uma janela que não fechava direito e deixava entrar o vento da madrugada. Do lado, um curral de pau a pique meio torto, e dentro do curral, ela, a vaca, magra. Tão magra que dava para contar as costelas de longe. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, sem medo e sem alegria, como quem já desistiu de esperar alguma coisa boa. Olhei para ela. Ela olhou para mim e pensei, nós duas estamos no mesmo barco. Os primeiros dias foram os mais pesados da minha vida, e olha que eu já enterrei pai, mãe e marido. Mas enterrar a ilusão de que você importa para quem você amou, isso é um tipo de luto que não tem velório, não tem missa, não tem vizinha que traz comida e fica sentada do seu lado dizendo que vai passar. Esse luto a gente faz sozinha, no silêncio de uma casa que cheira a mofo e abandono. Limpei o que pude no primeiro dia. Varri o chão de cimento com uma vassoura que achei no canto, sacudi as telas das janelas, tentei fechar a janela torta com um pedaço de arame que encontrei no quintal. O telhado tinha um buraco pequeno no canto do quarto, e quando chovia, formava uma poça do lado da cama. Dormi com um balde do lado. À noite, os grilos cantavam sem parar. O vento batia na janela de madeira e fazia um barulho de chacoalho que, nos primeiros dias, me acordava com o coração na boca. O céu lá fora era imenso, cheio de estrelas que a cidade nunca deixa ver direito. E eu ficava olhando por aquela janela torta e tentando entender o que tinha feito para merecer isso. Mas essa pergunta não tem resposta boa. Aprendi cedo que a vida não é justa nem injusta. Ela é simplesmente o que é. E a gente ou se levanta ou fica deitada no chão esperando que alguém venha te buscar. Ninguém vinha me buscar. Então, eu me levantei. Foi na quarta manhã que a vaca mudou tudo. Eu estava na cozinha tentando fazer um café com os últimos grãos que havia trazido na sacola quando o mugido começou. Diferente dos outros dias. Insistente. Repetido. Como se o animal estivesse tentando me dizer alguma coisa com urgência. Saí. Fui até o curral. A vaca me olhava com aqueles olhos escuros e estava inquieta, andando em círculos pequenos, o úbere inchado e pesado. Demorei uns segundos para entender. Nunca tinha ordenhado uma vaca na vida. Cresci em cidade pequena, mas não em fazenda. Arnaldo, meu marido, é que cuidava das coisas do campo. Eu cuidava da casa. Mas ali estava aquele animal me dizendo, do jeito que sabia, que precisava de ajuda. Peguei um balde enferrujado que estava do lado do curral, lavei na torneira do quintal e entrei. Tentei. Nada saiu. Tentei de novo, de outro jeito. Nada. A vaca se mexeu, impaciente. Tentei mais uma vez com as mãos tremendo, os joelhos doendo de agachar, o sol já esquentando as costas. E então, algumas gotas, finas, tímidas, mas reais. Olhei para o balde, olhei para as minhas mãos, e algo que eu não sabia nomear começou a se mexer dentro do meu peito. Continuei, devagar, com cuidado, até que o fio de leite ficou mais constante, mais firme. Quando terminei, o balde tinha talvez 2 dedos de leite, coisa pouca, mas eu fiquei parada ali olhando para aquilo por um tempo que não sei medir. Me virei para a vaca. Ela me olhou e eu disse em voz alta, pela primeira vez desde que tinha chegado naquele lugar: "Você é teimosa que nem eu. Vou te chamar de teimosa." A vaca não respondeu, claro. Mas aqueles olhos escuros e grandes me olharam de um jeito que pareceu, por uma fração de segundo, que ela tinha entendido. Fui para dentro fazer o café com leite. Sentei na cadeira de madeira torta que havia na cozinha, coloquei a caneca na mesa e olhei pela janela para o pedaço de Maranhão que era meu agora, seco, silencioso, imenso, e pensei, se eu fiquei, eu vou até o fim. Não foi um pensamento de heroína. Não foi força, foi simplesmente a única coisa que me restava fazer. Porque eu nunca aprendi outro jeito de ser além de continuar. E então, pelo primeiro dia, desde o testamento, eu bebi meu café com leite até o fim,
sem deixar nada no fundo da caneca. A carta. Existe uma diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. Eu aprendi essa diferença ao longo dos anos, ainda quando Arnaldo era vivo. Podia estar do lado dele na mesa do jantar, ouvindo o barulho da televisão, sentindo o cheiro de comida que eu mesma tinha feito e mesmo assim carregar aquele vazio no meio do peito que nenhuma presença preenchia direito. Solidão não é ausência de gente. Solidão é ausência de conexão. E eu havia vivido muito tempo conectada a nada, sem sequer perceber. Mas aquelas primeiras semanas no casebre me ensinaram um terceiro tipo. O silêncio do sertão. Esse é diferente de tudo. De manhã cedo, antes do sol subir, o mundo ficava numa quietude tão completa que eu conseguia ouvir meu próprio coração. Não tinha carro passando, não tinha vizinho gritando para o outro, não tinha barulho de televisão vazando pela parede fina. Tinha o vento quando resolvia aparecer, tinha o canto dos pássaros que eu não sabia nomear. Tinha a teimosa se mexendo no curral, o barulho dos seus cascos no chão de terra batida, e tinha eu. Aprendi a gostar desse silêncio mais devagar do que aprendi a ordenhar. Levou tempo. No começo, ele pesava. Enchia a cabeça de pensamentos que eu preferia não ter, memórias que vinham sem pedir licença, perguntas que não tinham resposta boa. Mas com o passar dos dias, fui encontrando um ritmo. Acordava com o clarear do céu, ia até o curral, cuidava de teimosa, voltava, fazia o café, sentava na varanda com a caneca quente nas mãos e ficava olhando a luz do sol tomar conta do cerrado. Tinha dias que aquilo era suficiente, tinha dias que não era, mas eu ia de qualquer jeito. Foi numa tarde de terça-feira ou quarta que eu perdi a conta dos dias da semana lá pelo segundo mês que eu resolvi arrumar o quarto de vez. Tinha uma caixa de papelão no fundo do armário de madeira velho que estava no casebre desde antes de eu chegar. Uma caixa que, quando eu tinha chegado, eu tinha empurrado para dentro, sem nem olhar direito, porque naquele primeiro dia eu não tinha energia para mais nada além de sobreviver. Puxei a caixa para fora. Dentro tinha coisas velhas de Arnaldo. Umas fotos antigas desbotadas, um relógio de pulso parado, documentos de terra que eu nem sabia que existiam, uma caderneta de anotações com a letra dele, daquele jeito miúdo e torto que ele tinha de escrever. E no fundo de tudo, dobrada 3 vezes, uma carta, com meu nome na frente, letra dele. Fiquei olhando para aquele envelope por um tempo que não sei medir. Meu nome ali, escrito pela mão de um homem que havia morrido há 4 meses, parecia uma coisa impossível. Como se o papel tivesse atravessado o tempo para chegar até mim. Respirei fundo. Abri. A carta tinha 2 páginas. A letra estava mais trêmula que o normal, como de alguém que escreve com dificuldade, com a mão fraca ou o coração pesado, ou os dois. Não vou repetir tudo que estava escrito ali. Algumas coisas pertencem só a mim. Mas o essencial era isso. Arnaldo tinha tido um caso. Não recente. Há muitos anos, antes mesmo dos filhos mais novos nascerem. Uma mulher da cidade de Carolina, que ele visitava quando ia vender gado. Um caso que durou tempo demais para ser chamado só de fraqueza. E dessa mulher havia uma filha. Uma menina que agora devia ter uns 30 e poucos anos, com o sangue do meu marido correndo nas veias, vivendo uma vida que eu nunca soube que existia. Ele pedia perdão, explicava que nunca teve coragem de contar, que tentou algumas vezes e não conseguiu, que carregou aquilo por dentro por décadas, que me amava do jeito que sabia amar, que reconhecia que o jeito dele não era suficiente, que ele sabia que não era suficiente, mas era tudo que tinha. E terminava dizendo que eu merecia mais do que a vida tinha me dado. Dobrei a carta, coloquei em cima da cama, fui até a janela. Lá fora, o fim de tarde pintava o céu de um laranja quase violento, desse jeito que o Maranhão tem de encerrar o dia sem pedir desculpa pela beleza. O cerrado ficava cor de ouro nessa hora, e até a poeira vermelha da estrada parecia bonita com aquela luz. E então as lágrimas vieram. Não as lágrimas de raiva que eu esperava.
vieram as outras, as mais fundas. As que não têm nome certo, que misturam tanta coisa ao mesmo tempo que a gente nem sabe mais o que está chorando exatamente. Se é pela traição, se é pelo tempo perdido, se é pelos 40 anos que eu passei ao lado de um homem que eu pensava conhecer e afinal era um estranho com uma vida que eu nunca vi, ou se é pela menina, aquela filha que existia no mundo com o rosto de Arnaldo e que nunca me pediu nada. Chorei por um bom tempo. Com a testa encostada na madeira fria da janela, ouvindo os grilos começarem o serão lá fora, deixei tudo sair. Chorei como não chorava desde o velório. Talvez mais. Quando parei, a noite tinha chegado. Acendi a lamparina de querosene que havia na mesa da cozinha, peguei um copo d'água, sentei na cadeira e fiquei pensando em 40 anos. Não com raiva. Raiva teria sido mais simples, mais limpa. Raiva a gente sabe onde guardar. O que eu sentia era uma coisa mais complicada, mais embaralhada. Uma tristeza com textura de cansaço, uma decepção que não gritava, só pesava. Pensei nessa filha que Arnaldo tinha em algum lugar. Uma mulher adulta, provavelmente sem nem saber que eu existia. Ou talvez sabendo, talvez carregando o próprio peso de ser um segredo. Aquela menina não tinha culpa de nada. Nenhuma de nós tinha. Foi pensando nisso que eu tomei uma decisão silenciosa, sem dramalhão, sem discurso para ninguém. Eu não ia deixar aquela carta me destruir. Arnaldo já estava morto. O que eu fizesse com a dor não ia mudar nada do passado, não ia desfazer nenhum dia, não ia devolver nenhum minuto daqueles 40 anos. Mas o que eu fizesse com ela podia mudar o que viesse depois. Dobrei a carta com cuidado, coloquei dentro de um envelope novo que tinha na gaveta e guardei no fundo da minha bolsa. Não joguei fora. Não sei bem por quê. Talvez porque jogar fora parecesse apagar uma verdade que, por mais que doesse, era real. E eu passei a vida inteira preferindo a verdade à mentira confortável. Fui até o curral checar Teimosa antes de dormir. Ela estava quieta, mastigando o capim que eu tinha cortado mais cedo. Me olhou quando me aproximei, aquele olhar bovino e calmo que ela tinha, que parecia não julgar nada. Encostei a mão no focinho dela. Quente, úmido, real. Você sabia? Perguntei sem esperar resposta, com aquele jeito que a gente adquire de falar sozinha quando passa tempo demais sem ter com quem conversar. Você sabia de alguma coisa? Teimosa pigarreou e voltou a mastigar. Ri. Uma risada pequena, meio amarga, mas risada. Tudo bem, falei. Eu também não sabia. Voltei para dentro, apaguei a lamparina e deitei no escuro com o barulho dos grilos enchendo a noite. Antes de fechar os olhos, disse em voz baixa, para ninguém em especial, talvez para mim mesma, talvez para o teto de barro que havia sobre mim. A partir de hoje, ninguém mais decide por mim. Não foi um grito de guerra. Foi mais quieto que isso. Foi uma promessa feita no escuro, sem testemunha, sem plateia, o tipo de promessa que a gente só faz quando finalmente está pronta para cumprir. Nos dias seguintes, algo mudou no meu jeito de andar pelo casebre. Não era euforia. Não era aquela coisa de filme em que a personagem acorda transformada e sai correndo para conquistar o mundo. Não. Era mais sutil que isso. Era uma firmeza nova nos passos, uma disposição diferente no olhar. Comecei a observar o que tinha, não o que faltava. O que tinha. Tinha a casa. Tinha Teimosa, que já estava um pouco menos magra desde que eu comecei a cuidar direito. Tinha um quintal com espaço. Tinha as minhas mãos, ainda fortes apesar dos anos. Tinha a cabeça funcionando. E tinha o leite. Todo dia, mais leite. Foi olhando para aquele balde que a memória veio. Minha avó fazia queijo. Eu tinha uns 7, 8 anos e ficava do lado dela vendo o processo sem entender direito. Mas alguma coisa ficou. O jeito que ela aquecia o leite sem deixar ferver. O coalho que ela adicionava. A forma de pano que ela usava para escorrer. Não era muito, mas era alguma coisa, e às vezes alguma coisa é o suficiente para começar. Existe uma humildade específica em aprender uma coisa nova,
quando você já tem 65 anos. Não é a humildade leve de uma criança que aprende sem vergonha porque ainda não sabe que pode errar. É uma humildade mais pesada, que carrega junto a consciência de tudo que você já foi, de tudo que já fez, e que mesmo assim precisa sentar do zero na frente de uma coisa simples e admitir: eu não sei, eu não sabia fazer queijo. Sabia que minha avó fazia. Sabia que envolvia leite, calor e paciência. Sabia vagamente de um coalho, de um pano, de uma forma, mas saber de longe e saber de perto são duas coisas completamente diferentes. E eu aprendi isso da forma mais concreta possível, errando. Na primeira tentativa, aqueci o leite demais. Ferveu antes que eu percebesse, e aquela espuma toda subiu de uma vez e derramou na boca do fogão a lenha, fazendo uma bagunça que levei meia hora para limpar e um cheiro de leite queimado que ficou na cozinha por 2 dias. Na segunda, não aqueci o suficiente. O coalho que eu tinha conseguido, um pedacinho seco que uma senhora da estrada me deu quando eu parei para perguntar sobre queijo, não agiu direito. O leite ficou morno e líquido, sem coagular, sem virar nada. Joguei fora. Na terceira tentativa, o coalho funcionou, o leite coalhou, eu consegui colocar na forma de pano, mas apertei errado, ou não deixei tempo suficiente escorrendo, porque quando abri a forma no dia seguinte, o que saiu era uma coisa mole e sem graça que desandava quando eu tentava segurar. Sentei no banco da cozinha e olhei para aquela coisa deformada por um tempo longo. Pensei em Edivaldo dizendo que eu nunca soube cuidar de nada. E pensei, ele não vai ter razão. Não por orgulho, por teimosia. Que, como eu já sabia, era uma característica que eu dividia com a vaca. Fui até a estrada no dia seguinte. Não tinha vizinho perto. A casa mais próxima ficava uns 3 quilômetros adiante. Uma propriedade pequena onde morava um casal mais velho, seu Benedito e Dona Zefinha. Eu tinha passado por lá uma vez a pé na primeira semana, quando fui até a estrada maior tentar pegar sinal de celular para ligar para minha irmã em São Luís. Fui até lá. Bati na porta com o chapéu de palha na mão, me sentindo um pouco boba de estar ali pedindo conselho de queijo como se fosse uma menina nova. Dona Zefinha abriu a porta e me olhou com aqueles olhos pequenos e espertos de quem avalia tudo rápido. Você é a Teresa, a do casebre do finado Arnaldo. Sou sim, respondi. Desculpa incomodar. Eu tô tentando fazer queijo e tô errando em tudo. Ela me olhou por um segundo. Depois abriu a porta mais e disse: entra, vou fazer café. Não foi uma amizade que começou com um abraço e conversa longa. Foi prática, direta, do jeito que as pessoas do interior costumam ser quando resolvem ajudar. Ela me mostrou o processo sem romantismo nenhum. Me explicou a temperatura certa do leite com o dedo, não com termômetro. Me mostrou quanto coalho usar. Me corrigiu o jeito de prensar. Me explicou o tempo de descanso. Fui embora com um bloco de anotações escrito à mão e uma sensação estranha no peito. Gratidão. Tinha tempo que eu não sentia aquilo de verdade. Na quarta tentativa, algo foi diferente desde o início. O leite aqueceu do jeito certo, aquela temperatura de quando você coloca o dedo e aguenta sem queimar, mas sente que está quente de verdade. O coalho agiu. Vi o leite mudar de consistência aos poucos, coagulando, tomando uma forma diferente de líquido. Cortei a coalhada do jeito que Dona Zefinha tinha me ensinado, com a faca se movendo devagar em quadrados. Coloquei na forma de pano. Pensei e esperei. Aquela noite foi longa. Acordei 2 vezes sem precisar, só para ir até a cozinha e olhar a forma pousada na tábua, o soro escorrendo devagar para dentro da bacia embaixo. Parecia bobo, eu sei. Uma mulher de 65 anos perdendo sono por causa de queijo. Mas não era por causa do queijo, era por causa do que o queijo representava. Quando abri a forma na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo e o ar cheirava a terra úmida de orvalho.
Dobrei o pano com cuidado, segurei a forma, respirei. E lá estava, firme, redondo, com aquela cor de leite que coalhou certo, aquela textura que cede um pouco quando você aperta, mas não desanda. Um queijo. Meu queijo. Segurei aquilo nas duas mãos por um tempo que foi mais longo do que fazia sentido. Estava sozinha na cozinha, com o fogão ainda frio e Teimosa mugindo baixinho lá fora. E segurei aquele queijo redondo como se fosse alguma coisa frágil e importante. Não chorei, mas chegou perto. Era pequeno, imperfeito. A borda estava um pouco irregular de um lado e provavelmente o sal não tinha ficado completamente uniforme. Mas era real. Era meu. Eu tinha feito com as minhas mãos, com o leite da minha vaca, com o ensinamento de uma vizinha que não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Cortei um pedaço. Experimentei, salgado na medida certa, consistência boa, um gosto simples e honesto, daquele jeito que comida feita com esforço real tem um sabor que comida fácil nunca alcança. Ficou bom, disse em voz alta para ninguém, e então fui até o curral, encostei a mão no focinho de Teimosa e disse: "Seu leite ficou bom, viu?" Com o processo aprendido, a produção foi crescendo devagar. Teimosa dava mais leite conforme eu fui aprendendo a cuidar melhor dela. Capim cortado na hora certa, água limpa sempre disponível, a ordenha no horário certinho todo dia. O animal respondia aos cuidados com uma generosidade silenciosa que me comovia de um jeito que eu não esperava. Em 2 semanas, eu estava fazendo 3 queijos por vez. Guardava um para mim. Os outros 2 ficavam embrulhados num pano úmido, prontos. Prontos para quê? Eu ainda não sabia direito. Até que Dona Zefinha mencionou a feira. "Toda quinta-feira tem feira em Balsas", ela disse, numa das vezes que fui até a casa deles. "Gente de toda a região vai lá vender. Queijo vende bem quando é feito direito." Olhei para ela. Eu nunca vendi nada na vida. Ela me devolveu um olhar que não tinha julgamento nenhum. Primeira vez de tudo, a gente nunca fez antes. Na quinta-feira seguinte, peguei o ônibus de linha que passava na estrada às 6 da manhã. Levei 4 queijos embrulhados num pano dentro de uma sacola de tecido. 4 queijos que representavam dias de leite, de acerto, de tentativa. Sentei no ônibus com a sacola no colo e olhei pela janela o cerrado passar. Aquelas árvores tortas e resistentes do Maranhão que crescem do jeito que podem, não do jeito que alguém planejou. Me identifiquei com elas. A feira de Balsas era barulhenta e cheia de gente num nível que eu tinha esquecido de existir. Depois de semanas no silêncio do casebre, aquele movimento todo parecia excessivo, quase agressivo. Cheiro de fruta, de carne, de tempero, de suor misturado com perfume barato. Vozes por cima de vozes. Encontrei um espaço numa beirada, coloquei um pano sobre uma caixa de madeira que havia trazido e arrumei meus 4 queijos. E esperei. As pessoas passavam, olhavam, seguiam em frente. Um senhor de boné parou, olhou os queijos com aquele ar de especialista que feirante às vezes assume e perguntou quanto custava. Eu disse o preço que tinha calculado na noite anterior. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, fez um barulho com a boca e foi embora sem comprar. Uma mulher jovem se aproximou, pegou um queijo, apertou, cheirou, devolveu. "Não estou precisando hoje não", disse e saiu. Um homem mais velho parou do outro lado da rua. Olhou de longe para o meu cantinho improvisado e disse, alto o suficiente para eu ouvir: "Isso aí, ninguém vai comprar não. Tem queijo de gente conhecida já aqui na feira." Não respondi, mas aquelas palavras entraram. Fui direto no mesmo lugar onde Edivaldo tinha entrado, naquele espaço que a gente deixa aberto quando a vida inteira mandou a mensagem de que você não é suficiente. E por um momento que foi real e que não vou fingir que não existiu, pensei em pegar minha sacola e ir embora. Pensei, talvez ele tenha razão, talvez eu realmente não saiba cuidar de nada. Mas fiquei, não por coragem, por teimosia. Aquela mesma teimosia de Teimosa, de continuar em pé mesmo quando não tem motivo claro para isso. Fiquei. E foi então que uma senhora de cabelos brancos e avental florido parou na minha frente.
Me olhou, olhou os queijos, pegou um, apertou do jeito certo, com conhecimento. Você faz esse queijo? Faço. Com leite de que vaca? Da minha. Zebuína, mais magra ainda. Tô engordando ela. A senhora ficou um segundo pensando. Depois abriu a bolsa. Eu levo esse aqui. Eram R$8. R$8 que ela colocou na minha mão com uma naturalidade total, sem fazer cerimônia, sem perceber o que aquele gesto significava. Eu disse, obrigada, com uma voz que saiu menor do que eu queria. Ela já estava indo embora, e eu fiquei olhando para aquela nota amassada na minha mão, com o sol batendo nas costas e o barulho da feira ao redor, pensando que R$8 nunca tinham pesado tanto quanto pesavam agora. Até o fim da manhã, vendi mais 2. Voltei para o casebre com R$24 no bolso, uma sacola mais leve e alguma coisa diferente dentro do peito. Não era euforia, era algo mais quieto que isso. Era a sensação de que talvez, só talvez, eu soubesse fazer alguma coisa, afinal. Nas semanas seguintes, fui toda quinta, levei 5 queijos, depois 7, depois 8. Fui aprendendo o jeito da feira, os clientes que chegavam cedo, os que pechinchavam, os que compravam sem questionar quando gostavam. Aprendi a deixar um pedacinho para quem quisesse experimentar antes. Aprendi que sorriso aberto vendia mais que cara fechada, mesmo quando a gente estava cansada por dentro. Uma senhora chamada Conceição começou a me procurar todo quinta. Comprava 2 queijos e ainda pedia para guardar um da semana seguinte. Um dono de mercearia pequena parou certa vez e perguntou se eu conseguia fornecer todo mês. Eu disse que sim, antes de ter certeza se conseguia. Depois, fui garantir que conseguia. 7 queijos por semana, depois 12, depois 15. E então aconteceu a coisa que eu não esperava. Numa manhã de quarta-feira, véspera de feira, acordei e fui até o curral e encontrei Teimosa diferente. Ela estava no canto, cabeça baixa, os olhos sem aquele brilho usual. Não veio me encontrar quando eu cheguei perto, como havia se acostumado a fazer. Me agachei do lado dela, quente demais, febre. E no mesmo instante em que toquei a testa dela, senti o chão escorregar debaixo dos meus pés. Porque sem Teimosa não havia leite. Sem leite não havia queijo. Sem queijo não havia nada. A noite mais longa. Tem momentos na vida em que a gente percebe o tamanho exato da sua fragilidade. Não de um jeito abstrato, não daquele jeito filosófico de pensar sobre a vida e a morte enquanto está segura e bem alimentada. De um jeito concreto, físico, imediato. O chão some debaixo dos pés e você percebe que estava em pé sobre algo muito mais fino do que imaginava, e que qualquer vento forte era suficiente para desequilibrar tudo. Teimosa estava doente, e eu não tinha veterinário. Não tinha dinheiro para veterinário, mesmo que houvesse um disponível, que não havia, porque o mais próximo ficava na cidade, e cobrava uma consulta que eu não conseguiria pagar sem esvaziar a reserva que havia juntado com tanto custo. Não tinha vizinho com conhecimento. Não tinha telefone funcionando naquele dia, porque a antena de sinal era caprichosa e resolvia falhar justamente quando a gente precisava. Tinha eu. E tinha Teimosa, aquietada no canto do curral com a cabeça pesada e os olhos meio fechados. Fiquei ajoelhada do lado dela por um tempo longo, com a mão espalmada no pescoço quente do animal, tentando pensar, tentando lembrar de alguma coisa útil. Qualquer coisa que minha avó tivesse dito, que eu tivesse visto, que eu tivesse ouvido, de passagem, em alguma conversa de varanda. Veio pouca coisa, mas veio alguma. Lembrei que minha avó, quando o bicho adoecia com febre, molhava pano em água fria e colocava no pescoço do animal. Lembrei que falava em chá de erva que eu não sabia identificar. Lembrei vagamente de algo sobre não deixar o animal parado, sobre fazer ele se mexer um pouco para o sangue não estagnar. Era pouco, mas era o que eu tinha. Passei o resto da manhã buscando água do poço artesiano que havia nos fundos do terreno.
molhando panos velhos que eu rasgou de um lençol que não prestava mais e colocando no pescoço de Teimosa com cuidado. Ela deixava fazer, quieta, sem reagir muito, o que me preocupava mais do que se ela tivesse reagido. Bicho quieto demais geralmente não é bom sinal. De tarde, fui até a beira da estrada tentar sinal no celular. Andei uns 400 metros com o aparelho levantado na mão feito idiota, girando em círculos, até que apareceram 2 barras trêmulas de sinal. Liguei para Dona Zefinha. Ela atendeu no 3º toque com aquela voz direta dela. Tereza? Dona Zefinha, minha vaca tá com febre, alta. Tô molhando o pano, mas não sei o que mais fazer. A senhora sabe de alguma coisa? Uma pausa. Ouvi ela chamando o marido em voz baixa. Benedito diz que verifica se tem inchaço na barriga. Se tiver, pode ser timpanismo. Aí é sério e precisa de veterinário de qualquer jeito. Se não tiver, pode ser infecção simples. Tenta dar água com sal para ela beber, bastante água, e vê se ela come um pouco de capim fresco. Capim que ela goste. E se não melhorar? Outra pausa. Reza, Teresa. E continua molhando. Desliguei. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta, e eu sempre preferi honestidade. Fui verificar a barriga de Teimosa. Não havia inchaço visível. Respirei com um alívio pequeno. Fui buscar capim fresco no pasto, o mais tenro que encontrei, e coloquei na frente dela. Ela cheirou, mas não comeu. Coloquei uma bacia com água salgada. Ela bebeu um pouco, devagar, alguma coisa. Naquela noite, não dormi dentro de casa. Puxei o banco de madeira da varanda para dentro do curral. Coloquei uma vela dentro de um vidro de conserva vazio para ter luz sem risco de incêndio e fiquei sentada do lado de Teimosa a noite toda. O céu lá fora estava fechado. Sem estrelas, sem lua. Aquela escuridão compacta do interior quando não tem iluminação pública a quilômetros de distância. Cheirava a chuva vindo. Aquele cheiro de terra seca que começa a antecipar a umidade antes da chuva chegar de verdade. Fiquei olhando para Teimosa no clarão fraco da vela. Ela respirava, devagar, mas respirava. E foi naquela noite, naquele silêncio do curral, com cheiro de capim e de animal quente, que as coisas vieram de um jeito que eu não tinha me permitido sentir desde que tudo começou. Pensei em Arnaldo. Não na traição, não no testamento. No Arnaldo de antes de tudo isso, no homem que eu tinha me casado, aquele rapaz magro de bigode ralo que apareceu na casa do meu pai para pedir minha mão com o chapéu rodando nas mãos de tanto nervoso, que chorou escondido quando nasceu o primeiro filho, achando que ninguém tinha visto, mas eu tinha visto, que tinha o hábito de assobiar baixinho quando estava de bom humor, uma melodia que eu nunca identifiquei de que música era. Pensei em como é complicado amar alguém, como a gente constrói uma imagem de uma pessoa ao longo dos anos, tijolo por tijolo, e aquela imagem vai ficando sólida, vai virando a verdade do mundo, vai virando o chão onde a gente anda. E então alguma coisa racha aquele chão, e a gente descobre que estava pisando sobre algo que nunca foi completamente o que parecia. E aí, o amor some? Não é tão simples assim. Eu sabia disso naquela noite com uma clareza que nunca tinha tido antes. O amor não some, ele muda de forma, fica mais complicado, mais cheio de camadas, mais difícil de nomear, mas continua lá, misturado com a mágoa e com o cansaço, e com os 40 anos de dias comuns que nenhuma traição apaga completamente. Esse foi o pensamento mais pesado daquela noite, mais pesado até do que o medo de perder Teimosa, porque perder a vaca era perder o sustento, mas rearranjar dentro de si o que se sente por 40 anos de vida, isso é outro tipo de trabalho, mais fundo, mais demorado. A chuva chegou por volta da meia-noite. Começou devagar, aquela garoa fina que o Maranhão às vezes manda como aviso, e foi engrossando até virar um temporal de verdade. O telhado do curral era mais firme que o da casa, então eu fiquei protegida. Mas o barulho da chuva no zinco era ensurdecedor, e o vento entrava pelas frestas trazendo respingos frios. Teimosa se mexeu.
Levantou a cabeça, olhou para mim. Eu me aproximei, ajoelhei do lado dela no chão de terra batida, molhada dos respingos, e já sem me importar com isso, e coloquei a mão na testa dela. Menos quente. Não fria, mas menos quente. Você vai ficar boa, disse em voz baixa, mal dando para ouvir no barulho da chuva. Você não vai me deixar agora. Nós duas temos coisa ainda para fazer. Ela me olhou por um momento com aqueles olhos grandes e escuros. E então, devagar, começou a mastigar. Nada na frente dela, mastigando no vazio, do jeito que vaca faz quando está ruminando. Mas aquele movimento de mandíbula, aquele gesto simples e bovino e completamente ordinário, foi a coisa mais bonita que eu vi naquele período todo. Bicho que rumina, está vivo de verdade. Chorei ali mesmo, ajoelhada no chão molhado do curral, com a chuva barulhando no telhado e a vela tremendo dentro do vidro. Não foi um choro bonito. Foi daquele jeito feio, com soluço e nariz entupindo. O choro de quem segurou coisa demais por tempo demais e de repente o vaso transborda. Chorei por Teimosa. Chorei por Arnaldo. Chorei pelos 40 anos. Chorei pelo testamento, pelo que Edivaldo tinha dito, pela menina que existia no mundo com o sangue do meu marido, pelo casebre caindo aos pedaços, pelo telhado com buraco no quarto, pelo balde do lado da cama. Chorei por mim, por essa Teresa que passou a vida inteira sendo o chão onde os outros andavam e que só agora, aos 65 anos, estava aprendendo a ser o centro da própria história. Quando parou de chover, já era quase amanhecer. Me levantei do chão com as juntas doendo e a roupa encharcada, e fui até a torneira do quintal me lavar um pouco. A terra cheirava aquele cheiro que não tem comparação possível. Terra molhada depois de chuva no sertão é uma das coisas mais vivas que existem. Um cheiro que é quase uma promessa. Voltei para o curral. Teimosa estava em pé me olhando, com uma expressão que parecia de expectativa, com fome. Quer comer agora é? Perguntei, e ouvi minha própria voz saindo rouca, mas com um sorriso dentro. Fui buscar capim. Ela comeu. E eu fiquei do lado vendo, com o sol nascendo atrás do cerrado e pintando tudo de um laranja suave, sentindo que alguma coisa tinha se resolvido naquela noite, não do lado de fora, por dentro. Alguma coisa que eu nem sabia que estava emperrada tinha finalmente se soltado. 3 dias depois, Teimosa estava boa. Não completamente, ainda estava um pouco mais quieta que o normal, mas comia bem, bebia bem, deixava ordenhar sem reclamar. A febre tinha baixado completamente na segunda noite, e nas seguintes foi só questão de cuidado e de capim fresco e de eu dormir com um olho aberto. Na quinta-feira dessa semana não fui à feira. Fiquei em casa cuidando dela. Perdi a renda daquela semana que fazia falta. Mas não me arrependi. Algumas coisas valem mais do que o dinheiro que a gente perde por causa delas. Foi nessa semana também que o cobrador apareceu. Era uma manhã comum, eu estava na varanda remendando uma camisa, quando um carro velho levantou poeira na estrada e parou na porteira. Desceu um homem de calça social e camisa xadrez, de uns 50 anos, com uma pasta de couro na mão e aquele jeito de quem chegou com assunto. Me levantei. Ele se apresentou com um nome que eu esqueci na hora e disse que representava uma empresa de cobranças. Que havia uma dívida registrada no nome da propriedade, que se não fosse paga, havia processo para retomada do bem. Falou com uma voz tranquila de quem ensaiou aquilo. Eu o ouvi até terminar. Depois perguntei para ver o documento. Ele me deu um papel. Eu li devagar, palavra por palavra, sem deixar transparecer nada no rosto. O papel tinha o endereço do casebre, tinha o valor da dívida, que era alto, tinha o nome do devedor. E o nome do devedor era Arnaldo, não o meu. Dobrei o papel, devolvi com calma. Essa dívida não é minha, disse. A senhora é viúva do senhor Arnaldo, né? A propriedade... Essa propriedade foi deixada para mim no testamento como patrimônio separado. A dívida que o senhor está trazendo está vinculada a outro bem. Pode verificar. Ele me olhou com um olhar que tentava intimidar e que não conseguiu.
porque eu já tinha passado pela noite do curral na chuva. Já tinha ficado ajoelhada no chão molhado, chorando tudo o que precisava chorar. Depois daquilo, o homem de pasta de couro na porteira não me abalava. A senhora vai precisar provar isso, disse ele. Eu sei, respondi, e vou provar. O senhor pode deixar o contato. Ele deixou um cartão. Foi embora sem pressa, do jeito de quem acha que vai voltar e encontrar uma mulher desmontada. Não ia encontrar. Fui a pé até a estrada, peguei o ônibus no dia seguinte e fui até Balsas. Na cidade, perguntei na rua até encontrar um escritório de advocacia pequeno numa rua lateral. Uma sala simples com 2 funcionários e um advogado jovem de óculos grossos que me recebeu sem hora marcada porque era o único disponível. Contei tudo. Mostrei o testamento, mostrei o papel do cobrador. Ele leu com atenção, fez umas contas num bloco, me olhou por cima dos óculos. Senhora Teresa, essa dívida é de um bem que foi herdado pelos seus filhos. Não tem nada a ver com o casebre. Alguém está tentando aproveitar da situação. Eu sei, disse. O que eu faço? A senhora não precisa fazer nada. Se ele voltar, manda ele falar comigo. Me deu o número. Não cobrou pela consulta. Disse que era só uma orientação rápida. Saí do escritório com o sol batendo na calçada de Balsas e fui direto comprar coalho e sal na mercearia, porque já era dia de repor estoque. Não fiquei ruminando raiva do cobrador. Não mandei mensagem para os filhos reclamando. Simplesmente segui. Porque a vida não para esperar a gente processar a injustiça. E eu tinha queijo para fazer. Foi nessa mesma semana que os filhos entraram com o processo. Recebi a notificação por um motoboy que veio até a estrada e ficou buzinando até eu aparecer. Um envelope oficial com carimbo de fórum. Li em pé na porteira com o sol quente nas costas. Eles alegavam incapacidade administrativa. Diziam que eu não tinha condições de gerenciar sozinha um patrimônio, por conta da idade e da falta de experiência. Pediam a tutela do bem. Tutela, como se eu fosse criança, como se 65 anos de vida, 40 deles administrando casa, filho, comida, conta, doença e luto, não valesse nada na frente de um papel assinado por advogado. Guardei a notificação no bolso. Fui até o curral. Teimosa me olhou. Vou precisar provar quem eu sou, disse para ela. Ela respirou fundo pelo nariz, como se concordasse, e eu voltei para dentro para fazer o queijo do dia. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar depois dos 60. Todo mundo fala de recomeço como se fosse uma coisa leve, uma porta que abre, uma manhã nova. As pessoas gostam dessa imagem porque ela é bonita e cabe bem em frase de calendário. Mas recomeço de verdade, o recomeço que acontece quando a vida te tira tudo que você achava que era seu e te deixa de mãos vazias, numa casa com telhado furado, recomeço assim é pesado, é sujo, é cheio de dias em que você não sabe se está indo para frente ou andando em círculos. É feito de queijo que não presta e de leite derramado, e de noite no chão do curral com o joelho doendo. É feito de humilhação na feira e de papel de cobrador e de notificação de fórum chegando por motoboy na estrada. E é feito também de uma vaca que sobrevive, de uma vizinha que abre a porta e faz café, de um advogado jovem que não cobra pela primeira conversa, de uma senhora de avental florido que compra um queijo num dia que você estava prestes a ir embora. Recomeço é isso. Não é bonito, mas é real. E real, eu aprendi, vale muito mais que bonito. O processo que os filhos abriram levou quase 3 meses para ser resolvido. 3 meses em que eu precisei continuar vivendo como se nada estivesse pendendo sobre a minha cabeça, porque parar de trabalhar significava perder o que eu tinha construído, e eu não estava disposta a deixar que o medo me paralisasse de novo. O advogado de óculos grossos, cujo nome era Dr. Fábio, e que eu passei a chamar assim, com um respeito genuíno que ele ganhou com o tempo, me orientou desde o início. A senhora precisa documentar tudo, disse ele na segunda vez que fui ao escritório, essa com hora marcada e pagando a consulta, porque agora eu tinha dinheiro suficiente para isso.
produção, vendas, organização, tudo que mostre que a senhora está administrando com responsabilidade. Eu já fazia anotações desde o começo, naquele caderno de capa preta que havia comprado na primeira viagem à cidade. Cada queijo produzido, cada venda, cada gasto, cada melhoria feita no casebre. Mostrei para o Dr. Fábio. Ele folheou devagar, passou os olhos nas colunas de números que eu tinha feito à mão, na progressão que estava visível mesmo sem formação nenhuma em contabilidade. Isso aqui é exatamente o que precisamos, disse. São só anotações, falei. Ele ergueu os olhos do caderno e me olhou com uma seriedade que me fez sentar mais reta na cadeira. Não, senhora Teresa, isso é prova. A audiência foi numa manhã de agosto. O Fórum de Balsas era um prédio velho de 2 andares com cheiro de papel e ventilador de teto. Cheguei cedo, de vestido escuro, o mesmo que havia usado no dia do testamento, porque era o mais formal que eu tinha. Meus filhos estavam do outro lado da sala. Edivaldo, Ronaldo, Cláudia. Não olhei para eles por muito tempo, o suficiente para ver que estavam bem vestidos e que Edivaldo tinha engordado. O suficiente para notar que nenhum dos 3 veio falar comigo antes de começar. Sentei do lado do Dr. Fábio e coloquei as mãos no colo. O juiz era um homem de meia idade com bigode grisalho que lia os documentos com uma atenção que me deu esperança. Não era o tipo de juiz que decidia antes de ouvir. Era o tipo que queria entender. Quando chegou a hora de apresentar os documentos da defesa, o Dr. Fábio colocou na mesa o caderno de anotações, os recibos de venda que eu havia guardado, as fotos que ele mesmo havia tirado do casebre reformado, uma carta de referência do dono da mercearia, que comprava meu queijo regularmente, e uma declaração de Dona Zefinha sobre a qualidade do meu trabalho. O advogado dos meus filhos falou em incapacidade, falou em idade, falou em isolamento rural como se fosse uma doença. O Dr. Fábio falou em autonomia, falou em progressão documentada, falou em direito. E então o juiz me olhou diretamente e perguntou se eu queria falar. Levantei. As mãos estavam frias, mas a voz saiu firme. Eu tenho 65 anos, disse. Passei 40 deles cuidando de uma casa, de 3 filhos, de um marido e de tudo que envolvia uma família funcionar. Nunca tive conta bancária no meu nome. Nunca assinei um contrato. Nunca tomei uma decisão financeira sozinha porque nunca me deram a chance. Parei 1 segundo. O juiz me ouvia. Quando fui deixada sozinha com um casebre e uma vaca, aprendi a ordenhar. Aprendi a fazer queijo. Aprendi a vender. Aprendi a negociar, aprendi a reconhecer quando alguém estava tentando me enganar e a buscar ajuda jurídica quando precisei. Fiz isso em menos de 1 ano, sem a ajuda dos meus filhos, sem a ajuda de ninguém da família. Respirei. Incapaz é uma palavra grande, seu doutor. Eu gostaria de saber em que momento desta história eu demonstrei incapacidade. Sentei. O Dr. Fábio não disse nada, mas vi pelo canto do olho que ele fez um movimento pequeno com a cabeça, que era de aprovação. O processo foi encerrado a meu favor 2 semanas depois. Recebi a notificação numa tarde de quinta-feira, quando voltava da feira com a sacola vazia, porque tinha vendido tudo. Li em pé na calçada do correio, com o barulho da cidade ao redor. Dobrei o papel, guardei no bolso. E fui comprar 1 quilo de carne, porque naquela noite eu ia comer bem. Depois da vitória no processo, algo mudou de um jeito que eu não esperava. Não fui tomada por euforia, não saí contando para todo mundo, não senti aquela satisfação dramática de quem finalmente se vinga. Senti alívio, silencioso e profundo. O tipo de alívio que relaxa os ombros que você nem sabia que estava segurando tensos. E então senti fome de crescer. Com o processo resolvido e a produção estável, fui até o banco pela primeira vez na vida abrir uma conta no meu nome. A moça do banco tinha uns 20 e poucos anos e me explicou tudo com uma paciência que eu agradeci de verdade. Assinei os papéis com a mão firme. Minha conta, meu dinheiro, meu nome. 3 coisas que eu nunca tinha tido juntas numa mesma frase.
Com parte das economias, comprei mais capim, melhorei o coxo de Teimosa, consertei o telhado do casebre de uma vez por todas, aquele buraco no quarto que o balde do lado da cama havia resolvido por meses. Dormia sem balde agora. Parecia pouca coisa. Era enorme, e então tomei a decisão maior. Fui até um senhor da região que criava gado e comprei uma segunda vaca, mais nova, mais gorda, com produção melhor. O homem me perguntou se eu precisava de ajuda para levar o animal até a propriedade. Disse que não. Fui eu mesma, a pé, conduzindo a vaca pela corda na estrada de terra, com o sol quente na nuca e a poeira vermelha levantando a cada passo. Teimosa recebeu a companhia nova com uma desconfiança que foi diminuindo ao longo de dias. As duas foram se acostumando, e a produção de leite quase dobrou. Com mais leite, mais queijo. Com mais queijo, precisei pensar em nome. Foi o Dr. Fábio quem sugeriu, numa das vezes que passei no escritório para assinar documentos do processo encerrado. A senhora deveria registrar, dar um nome. Queijo sem nome é difícil de fidelizar cliente. Pensei por uns 2 dias. Depois soube. Queijos Teimosa. Porque tudo que eu tinha começado com aquela vaca magra que ninguém quis. Porque as duas tínhamos sobrevivido quando ninguém apostava. Porque Teimosa não é defeito. É o nome de quem continua quando tudo manda parar. O dono da mercearia de Balsas foi o primeiro a colocar a plaquinha escrita à mão no balcão. Queijos Teimosa. Produção artesanal. Depois veio um mercadinho de bairro. Depois uma pousada que servia café da manhã com queijo regional. Meu nome começou a circular de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Não como esposa de alguém, não como mãe de alguém. Como Teresa, como a mulher do queijo Teimosa, como aquela senhora do casebre que virou referência. Era estranho e era bom. Um tipo de existência que eu não sabia que estava com fome de ter. Foi numa segunda-feira de novembro, com o cheiro de chuva iminente no ar, que Edivaldo apareceu. Ouvi o carro na estrada antes de ver. Reconheci o motor do carro dele, que era barulhento desde antes, e fui até a varanda. Ele desceu devagar, mais velho do que eu lembrava, ou talvez eu nunca tivesse olhado com atenção. Tinha emagrecido. Usava uma camisa amassada que não combinava com o Edivaldo que eu conhecia, que era vaidoso com a roupa desde menino. Ficou parado do lado do carro por um momento, como se não soubesse bem como chegar. Eu fui até a porteira. Ficamos nos olhando por um segundo que carregava tudo. "Mãe!" disse ele. "Edivaldo", respondi. Não era fria, era exata. Era o tom de quem está presente, mas não está se diminuindo. Ele olhou para o chão, depois para o casebre, depois para as 2 vacas no curral, depois para mim. "As coisas não estão bem", disse. "Eu sei", respondi. E sabia mesmo, porque Dona Zefinha tinha ouvido na cidade que os filhos estavam com problemas por causa das dívidas que Arnaldo havia deixado nos bens que eles herdaram. Dívidas que eu tinha escapado exatamente por ter ficado com o menos. O resto havia custado caro. Edivaldo engoliu seco. Eu vim pedir ajuda. O silêncio entre nós durou o tempo exato que precisava durar. Pensei em tudo que ele tinha dito. A senhora nunca soube cuidar de nada. Pensei no dia do testamento, nos olhos desviados, na naturalidade com que havia aceitado que eu ficasse com o resto. Pensei nas 3 noites no curral com Teimosa doente, no chão molhado, no queijo que não prestou, na audiência, na minha voz firme na frente do juiz. Pensei em quem eu era antes e em quem eu havia me tornado. "Entra", disse, "vou fazer café." Ele entrou. Sentamos na cozinha que eu havia pintado de branco 2 meses antes, na mesa nova que havia comprado com o dinheiro da produção, com as xícaras de cerâmica que eu havia escolhido sozinha porque eu gostava delas. Ele contou a situação. As dívidas do pai que ninguém sabia o tamanho exato, o inventário complicado, as brigas entre os irmãos sobre como resolver, a pressão financeira que estava pesando. Eu ouvi tudo, sem interromper. Sem sorrir por dentro, porque não era hora de satisfação e nunca seria. Sem fazer cara de quem disse, porque eu não era esse tipo de pessoa e não queria ser.
Quando ele terminou, coloquei a xícara na mesa e o olhei nos olhos. Eu ajudo no que puder, Edivaldo. Você é meu filho e isso não muda. Ele abriu a boca. Mas, continuei com calma, nunca mais você vai falar que eu não sei cuidar de nada. Nunca mais você vai decidir o que vale ou não vale sobre a minha vida. Se a gente vai ter uma relação, ela vai ser entre iguais. Ou não vai ser. Não foi dito com raiva. Foi dito com a tranquilidade de quem finalmente ocupa o próprio espaço. Edivaldo ficou quieto por um momento longo. Depois, os olhos dele ficaram brilhando de um jeito que eu não via desde que ele era menino, e tinha levado uma queda da bicicleta, e tentava não chorar na minha frente porque achava que menino não podia chorar. Tá bom, mãe, disse com a voz um pouco rouca. Tá bom. Ficamos na mesa mais um tempo, conversando de um jeito que não conversávamos há anos. Talvez nunca, sem rodeio de mentira educada, sem silêncio de evitar assunto, com aquela estranheza desconfortável de duas pessoas que precisam aprender a se conhecer de novo. Era começo, não era resolução. Mágoa antiga não some num café da tarde, mas era começo. Quando ele foi embora, o sol estava descendo atrás do cerrado daquele jeito laranja e violento que eu havia aprendido a esperar todo dia como um presente. Fiquei na varanda vendo o carro sumir na estrada de terra, a poeira vermelha levantando atrás. Depois fui até o curral. Teimosa e a nova, que eu havia chamado de Benta, estavam quietas. Fui até Teimosa, encostei a testa no pescoço quente dela, do jeito que havia me acostumado a fazer quando precisava de um chão que não falasse, mas que estivesse lá. Passou muita coisa, disse baixinho. Ela respirou fundo. Passou, repeti. E a gente está aqui. Tem coisas que testamento nenhum transfere. Não tem papel que passe de uma pessoa para outra a capacidade de levantar depois que cai. De aprender o que nunca aprendeu. De descobrir aos 65 anos que você é mais do que achava que era. Não tem herança que carregue o que uma mulher carrega dentro de si quando sobrevive ao que foi feito para destruí-la. Arnaldo me deixou um casebre e uma vaca. Os filhos acharam que era o resto. Era o começo. E eu, que passei 40 anos sendo o chão silencioso onde os outros andavam, descobri uma coisa que ninguém me ensinou e que eu não teria aprendido de outro jeito. Que o valor de uma pessoa não está no que ela recebe, está no que ela faz com o que sobra. Está nas mãos que aprendem a ordenhar sem nunca ter ordenhado, no queijo que erra e acerta, na voz que não tremeu na frente do juiz, na porteira aberta para o filho que chegou pedindo ajuda, na testa encostada no pescoço quente de uma vaca teimosa que sobreviveu a uma noite de febre e chuva e fez questão de continuar. Eles ficaram com a herança. Eu fiquei com algo que não tem preço, que não passa em testamento, que não se divide em cartório. Fiquei comigo mesma e descobri, mais tarde do que deveria, mas não tarde demais, que essa era a única coisa que eu precisava ter desde o início. Na quinta-feira seguinte, como toda quinta-feira, acordei antes do sol. Fiz o café, ordenhei as vacas, fiz o queijo. Peguei o ônibus das 6 da manhã e fui à feira, com o chapéu de palha na cabeça, a sacola no braço e o nome Teimosa bordado à mão no pano que cobria meus queijos, como toda semana, como toda a vida que continua.